Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. E hoje temos que falar a respeito da derrota para o Flamengo por 3-0, um jogo no qual eu estive aqui acompanhando e claro, não vai ser em todos os jogos que eu vou conseguir para a coletiva ou fazer uma análise, mas nesse jogo não tinha televisão, não tinha como ver, eu tive que estar aqui presente para analisar, avaliar e também perguntar ao Paulo Autuori na coletiva de imprensa após o jogo. Antes de assistir o vídeo, deixe o seu like, compartilhe nas redes sociais e, claro, ative o sininho para notificação de novos vídeos e, claro, se inscreva no canal. Gente, já começo falando aqui, às vezes eu começo mais animado e tal, mas nenhum torcedor fica feliz quando perde um clássico, ainda mais de 3-0 para o rival. Mas vamos tentar aqui encontrar algumas ideias do que aconteceu, principalmente no primeiro tempo, e depois analisar os motivos da derrota na segunda etapa. Eu vou falar sobre a coletiva do Paulo Autuori, mas antes de mais nada, o treinador colocou um time bem diferente em termos até táticos na primeira etapa, abrindo o Marcelo pelo lado direito, fazendo mais o Carli e o Canu a linha de zaga, Danilo Barcelos mesmo na esquerda, naquela trinca de meio ali, o Caio Alexandre com o Alex Santana e o Bruno Nazário se movimentando muito, às vezes até virando 3-5-2 sim, porque o Nazário ficava ao lado do Pedro Raul, mas o Botafogo não conseguiu naquele momento fazer o gol e teve oportunidade para isso, porque o Luiz Fernando escapava muito pela ponta direita, já que o Marcelo fechava o setor ali e também até saía em algumas oportunidades bem. Inicialmente o Botafogo tentava muitas bolas nas costas dos defensores do Flamengo, principalmente dos laterais. Mas o Luiz Henrique não aproveitou uma chance muito clara na primeira etapa, que ele entrou em velocidade, concluiu e o Diego Alves conseguiu tirar. E depois o Pedro Raul teve um gol anulado, um pecado, um bolão do Caio Alexandre, mas bem anulado, por um joelhinho ali, o joelímetro. Deu ali um impedimento e o Flamengo não sofreu o gol e teve a bola na trave também, depois de uma bola parada sensacional. Então na primeira etapa, o Flamengo, quando tinha muito a bola, rodava de lado a lado e tentava buscar os lados do campo. Só que o Marcelo estava impecável na marcação ali, principalmente em cima do Michael, fazendo uma cobertura muito boa. O Botafogo saía jogando com tranquilidade. O Flamengo não conseguia concluir com a facilidade que tem na maioria dos jogos. Essa é a verdade. Isso no primeiro tempo. Mas aí Paulo Autuori foi perfeito na coletiva quando falou na primeira resposta: futebol, 90 minutos mais acréscimos, o time precisa ter mais força mental. Na segunda etapa, o Flamengo veio com a estratégia, continuou buscando o lado do campo, o lado esquerdo ainda em cima do Marcelo, e aí já na resposta que deu para mim, pois eu perguntei sobre a estratégia do Flamengo na segunda etapa, se foi qualidade do time adversário mesmo, ou se houve erro na parte tática do Botafogo ali no setor defensivo, se o Luiz Fernando não conseguiu mais fechar o setor. Autuori explicou que houve ali erro sim no trio que marcava pelo lado direito: Caio Alexandre, Luiz Fernando e Bruno Nazário, com responsabilidade de recomposição para o Marcelo sair mais um pouco. Autuori, boa noite. Oi. Ainda falando de primeiro e segundo tempo, você acredita que essa queda, principalmente no lado direito da defesa, da recomposição toda, desde o Luiz Fernando, no segundo tempo, se deu mais pela qualidade técnica do Flamengo ou algum desencaixe mesmo tático do Botafogo? Não, nós sabíamos que tínhamos que ter um triângulo defensivo, os laterais fortes, né? Foi o que a gente fez bem no primeiro tempo, né? No segundo, perdemos um pouco. Acho que até a gente iniciou bem o segundo tempo, com uma chance ali. Não sei se foi chance, né? Mas um Pedro Raul, numa bola que a gente pressionou alto, recuperando, a equipe recuperou a bola e teve a chance. Eu acho que eu vou mais pelo aspecto de posicionamento em relação ao triângulo lateral, né? Que era composto por Luiz Fernando, né? Com o Bruno Nazário e o Caio, né? Para liberar o Marcelo, como a gente fez muito bem no primeiro tempo, né? Inclusive o Marcelo, em alguns momentos do seu primeiro tempo, antecipou muito a jogada com a velocidade que tem. E evitamos esses movimentos, né, de ruptura do Flamengo, de dentro para fora, dentro da nossa área. Fizemos isso muito bem na primeira parte. Respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que foi mais um erro
ali de posicionamento e, lógico, a qualidade que o adversário tem é inquestionável. Acabou que o Marcelo entrou muito dentro da área, o Luiz Fernando não conseguiu fechar o espaço, o Caio Alexandre também não estava descendo tanto, porque ele estava correndo muito no setor de meio também, porque isso aí faz o volante mesmo fazer aquele para-brisa ali, desconjuntou. E amigos, aí quando desconjunta contra uma equipe como a do Flamengo hoje, vai tomar gol, não tem jeito. O time do Flamengo hoje tem muita qualidade. Então o Botafogo tomou o primeiro gol, e aí de novo, falando sobre força mental, o Paulo Autuori falou: o time estava bem no jogo controlado, perdeu uma chance ainda no início da segunda etapa, teria que ter esse psicológico mais tranquilo. Não foi o que aconteceu, o Flamengo veio para cima e conseguiu, com o Gabigol aí, o segundo gol. Também ali uma jogadinha que saiu pelo lado esquerdo do ataque do Flamengo, lado direito da defesa do Botafogo. A partir daí, né, todos sabem, pênalti, VAR, aí o Gabigol tentou cavar, dizemos para ele que, apesar de uma vitória num jogo de turno, cavadinha, louco abriu. Continuemos. Aí depois tentou chutar muito forte, bateu no travessão novamente, mas pouco depois o Michael fez o terceiro gol, depois de uma jogadaça também, aí por dentro da defesa do Botafogo, que já era um time inoperante, tanto na defesa quanto no ataque, não conseguia mais criar. Se analisarmos friamente, que é difícil depois de perder um clássico, a cabeça fica inchada, não pensem que é fácil estar aqui agora falando sobre o jogo, mas se analisarmos friamente, a distância entre os times do Flamengo e Botafogo hoje é grande. A distância estrutural e financeira entre os clubes hoje é grande. É grande. O Botafogo está buscando se reestruturar. Esperamos, torcemos e oramos para que saia Botafogo SA em breve. E também, logicamente, vão chegar reforços importantíssimos, principalmente agora vai estrear o Honda na terça-feira, que pode ajudar nessa criação. O Paulo Autuori falou sobre isso, menos é mais, às vezes 2 toques na bola resolvem alguns problemas. Fabiano, teve algum destaque individual no jogo? Por incrível que pareça, na parte que o Botafogo jogou bem, tivemos destaque do Caio Alexandre, até na bola que ele mete pro Pedro Raul, na hora do gol anulado. Uma bola excelente. Também tivemos o próprio Pedro Raul com finalizações boas, dando trabalho para a defesa do Flamengo, muito trabalho. No primeiro tempo ali o Bruno Nazário tentando também alguma coisa, mas não adianta. O Autuori, mais uma vez eu falo, excelente nas coletivas. Fabiano, Paulo Autuori vai conseguir organizar essa equipe do Botafogo? Até pouco tempo atrás eu tinha alguma desconfiança. Futebol ele muda a cada momento, mas hoje, prestem bem atenção, 3 tempos no jogo de hoje. Primeiro tempo, segundo tempo, o Flamengo ganhou muito bem em cima do Botafogo, mérito total do rubro-negro. E o terceiro tempo, para mim, foi a entrevista coletiva. Por quê? Primeiro tempo, o Botafogo bem organizado, buscando as costas dos defensores rubro-negros, saída rápida, marcação forte, 1 contra 1 forte também na defesa. Segundo tempo, mal. Terceiro tempo, a coletiva, o Paulo Autuori não só deu uma excelente entrevista, como também reconheceu os pontos. Aí é que está um treinador raro que reconhece os pontos negativos. Ele enxergou, não ficou fazendo, eu blindo minha equipe, não foi bem assim. Ele foi bem claro, ele identificou os erros e falou na entrevista. E é bom quando você identifica erro em qualquer setor da sua vida, que você consegue consertar, ou pelo menos você tem um caminho para consertar. Agora, quem não busca identificar os erros e tem sempre uma desculpa, aí, amigo, se você não acha que erra mesmo errando, vai continuar errando. Outro ponto muito importante na coletiva, eu abordei já no final, penúltima pergunta, foi sobre, mais uma vez, o que aconteceu aqui, esse descaso, essa bagunça que aconteceu no estádio Mário Filho, no Maracanã. A torcida do Botafogo teve dificuldades para comprar ingresso, para trocar o voucher quem comprou pela internet, muita gente entrando durante o jogo, muita gente entrando no intervalo do jogo, muita confusão. E aí, aproveitando, claro, o Paulo Autuori, que é um homem que fala com abrangência a respeito de futebol como todo e da vida também, perguntei para ele, pedi que levantasse a voz. Sabe por quê? Porque hoje foi aqui, aí no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, tem um Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos. E aí nós sabemos que tem aquela questão, não quero jogar com 10%, não tem segurança, não sei o quê. E começa aquela pressão total em cima do Botafogo. A mídia, então, vocês sabem como funciona. O que acontece? Esses casos têm que ser resolvidos logo, aqui e lá, no Maracanã e lá no estádio Newton Santos. A diretoria do Botafogo, diretoria do Flamengo, quem organiza aqui o Maracanã,
responsáveis pelo estádio Newton Santos, para que acabem logo isso. Porque aí hoje é aqui, aí no outro jogo é lá, aí culpa aqui, culpa lá e fica essa bagunça. A fala do Paulo Autuori também excepcional, mais uma vez, sobre esse problema, que é um problema de sociedade. Ultimamente aqui nos clássicos de Botafogo e Flamengo, fora de campo, aproveitando até a sua visão também abrangente sobre futebol, tem sido muito chata a relação entre diretorias e torcidas na questão da rivalidade extrapolando. E hoje, mais uma vez, quem pôde ver aí, foi noticiado, abriram só uma bilheteria para a torcida do Botafogo, gente entrando no intervalo, numa correria, num perigo, e nós sabemos que vai ter o jogo no Newton Santos, no Campeonato Brasileiro, vem aquela pressão de novo. Alguém de dentro do futebol tem que levantar a voz também para isso. Você fica à vontade para responder aí, se puder falar também. Não, você tem que levantar a voz para algo que é a hipocrisia que existe, né? É a falta de tolerância que acontece no mundo hoje, que não é o mundo do futebol. O futebol é um contexto e o homem está envolvido nesse contexto. Se nós, fora do futebol, não temos a tolerância para as coisas, entendeu? Qualquer coisa é passível de... Entendeu? Vai a isso. Eu espero que isso não ocorra. Porque o grande problema no Brasil é o seguinte: a gente quer reinar enfraquecendo os demais. Você está me entendendo? Quando o grande lance é você ter um equilíbrio e que todos possam crescer. Porque quem vai ganhar com isso? O espetáculo. Somos todos nós profissionais aqui, vocês de imprensa, todo mundo ganha. Não é isso, cara? Agora, infelizmente, cara, quem tem voz, eu agradeço até você colocar isso aí, porque a imprensa tem um papel fundamental nisso. Não é só cobrar os profissionais para falarem. Entendeu? Pô, por exemplo, eu quero ver algo de vocês aí que tem uma importância fundamental no fenômeno futebol. Você está me entendendo? É bater forte em termos de calendário. Eu não vejo isso. A coisa acontece com naturalidade. Mas isso é outra coisa, senão eu vou fugir do jogo aí. A gente pode até falar num outro momento, porque é algo que eu entendo que deve ser falado, e eu tenho falado isso, tenho sido crítico e vou continuar a ser. Né? Então, eu não preciso ser simpático com as pessoas que têm responsabilidade para agradar elas. Eu não tenho que agradar a ninguém. E eu espero também que os temas que são importantes, tá certo? As pessoas que analisam e que formam opinião também tenham a visão crítica. Ou seja, não é só falar do jogador que jogou mal, do técnico que trocou errado. Futebol é muito mais do que isso, cara, né? Então é importante todos nós todos nós que temos responsabilidade nisso, temos uma voz. É muito difícil. Então você veja bem, quem dirige, os dirigentes, cara, se criam esse tipo de coisa, nós vamos esperar o quê do público? Qual é a reação que a gente vai esperar dele? É selvageria, cara. Pô, e futebol é espetáculo, é arte, entende? Eu acho que aí é nostalgia. Eu sou do tempo de ver as duas torcidas no meio do campo aqui no Maracanã, com famílias e tudo. Será que é utopia pensar nisso como espetáculo de futebol? Acho que não, né? Então, meus amigos, nós temos muito o que falar ainda. Vem aí lives em breve também. Tem a estreia do Honda na terça-feira. É chato, é ruim, é péssimo perder para um rival como o Flamengo, um grande rival do Botafogo histórico. Muito ruim, mas tá difícil aí. Imaginem aqui. Mas vamos lá, vamos juntos. O Botafogo vai se recuperar, tem caminho, nós vamos conversar mais sobre isso. Deixem aí nos comentários, pensem bastante. E terça-feira já tem novo jogo, o jogo até aqui mais importante do ano. Porque a Copa do Brasil vai fazendo um jogo importante a cada fase, já que é mata-mata. E tem a estreia do japonês Honda. Vão ao Newton Santos, sejam sócios, se inscrevam também na Botafogo TV e, claro, aqui no canal Fabiano Bandeira. Antes de me despedir, aquele recado especial: se você está precisando de consultoria financeira ou de uma rentabilidade muito boa para o seu dinheiro, Fácil Capital Assessoria Financeira, uma empresa muito boa, com credibilidade no mercado, para te ajudar. Agora sim, aquele abraço, saudações alvinegras sempre, e até o próximo vídeo.